Amém, gente? Amém? É uma alegria para mim estar aqui com vocês nessa noite. Meu nome é Taveira, sou um dos mais recentes pastores da Rede. Hoje eu sirvo a Rede em caráter voluntário, mas é um prazerzão estar aqui com vocês. E eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema em alerta. É baseado no livro de Tessalonicenses, e na última vez que teve esse culto aqui, o pastor Felipe, que era o baterista que estava tocando aqui com a gente nessa noite, ele pregou também sobre esse livro, ele pregou no capítulo 5, e eu vou pregar no capítulo 4. Mas a ideia de usar essa expressão em alerta é te ajudar a refletir ou a pensar sobre como anda a nossa vida hoje em dia, diante dos nossos afazeres, dos nossos compromissos, diante da nossa fé, diante daquilo que a gente diz ser um cristão ou diz ser cristão. Então, mais do que expor um texto, mais do que conhecer um pouco mais das Escrituras, meu desafio aqui é fazer você sair daqui um pouco mais alerta, fazer você sair daqui um pouco mais atento à vida, atento àquilo que o Senhor Jesus tem para falar, ou está falando, só que muitas vezes, por causa do nosso egoísmo, do nosso eucentrismo, nem sei se essa palavra é correta ou existe, mas a gente acaba deixando de ouvir um pouco a voz de Deus, deixando de ouvir um pouco Deus falar. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente vai fazer essa leitura do texto e depois a gente vai refletir sobre ele e sobre o que a gente pode aprender com essa história e com essa igreja, com essa carta que Paulo escreve. Paulo, Silvano e Timóteo, ou algumas versões trazem Silas, tá? Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Eu vou ler de novo esse versículo, alguma Bíblia deve estar escrito que vocês foram eleitos, tá? Ele fala assim: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Se você está com uma Bíblia de papel, sublinha aí plena convicção, tá bom? Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia. Eu li de novo ali. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Versículo 9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? A grosso modo, assim, parece apenas uma saudação dele. Parece apenas que Paulo está dando uma saudação à igreja de Tessalonicenses. Para vocês se situar junto comigo um pouco sobre essa carta e sobre a igreja de Tessalonicenses, eu quero trazer algumas considerações, tá? A igreja de Tessalonicenses, ou o projeto da igreja de Tessalonicenses, começa em Atos capítulo 17, quando Paulo viaja com Silas e Timóteo para lá. Eles vão nas sinagogas judaicas, começam a discutir com os judeus nas viagens missionárias de Paulo, e aí alguns de vocês, talvez que não saibam disso, meu Deus, o que o Taveira está falando? Se inscreva no Red College, estudando sua Bíblia, que aí você vai saber um pouco mais sobre isso, tá? Mas são algumas questões aí históricas da Bíblia. E aí lá em Atos, então, eles fundam
a igreja de Tessalônica. Tessalonicenses ficava na região da Macedônia, e era uma ligação entre o Império Romano, ou melhor, entre Roma, e o restante do Império no Oriente. Naquele momento, o Império Romano dominava tudo, e eles circulavam, iam de uma ponta do Império Romano, de Roma, até Israel, Jerusalém, aquela região do Oriente Médio, e eles eram obrigados a passar pela Macedônia. Então, Tessalônica, a cidade de Tessalônica, era uma cidade muito bem estruturada e preparada para receber as pessoas, para trânsito, para movimentação, porque era uma rota de trânsito intenso. Tá? Então, é uma cidade muito estratégica, muito legal você conhecer um pouco dessas questões também. Eles vão lá, fundam a igreja. Em Atos capítulo 17 você vai conhecer um pouco dessa história, só que os judeus raiz lá, os caras que não acreditam na pessoa de Jesus, e aqueles discípulos de outras religiões, que era uma cidade muito politeísta, eles ficaram com raiva da pregação de Paulo, e para Paulo e Silas e Timóteo não sofrerem nenhuma perseguição, ou não serem presos e tudo mais, eles então saíram fugidos da cidade. Alguns historiadores dizem que eles ficaram apenas um mês, outros dizem que ficaram no máximo 3 meses em Tessalônica. Mas aí quando a gente lê essa carta, a gente vê que parece uma igreja muito sólida, muito estruturada. Ou quando a gente lê esses primeiros versículos, a gente fala, não, mas aí isso aí é uma igreja de uns 15, 20 anos já, bem estruturada, com muitas características, com muitos desenvolvimentos, com muita estrutura já. Por que isso acontece e como isso acontece? A gente vai descobrir um pouquinho hoje, mas isso também você estudando o livro de Tessalonicenses, as cartas de Tessalonicenses, você vai conhecer também. Agora, ele escreve essa carta por alguns motivos. O primeiro deles é para encorajar e fortalecer a fé dos tessalonicenses. Porque, presta atenção, Paulo apresenta um novo evangelho para eles, ou melhor, o verdadeiro evangelho para eles. Eles se convertem. Alguns judeus se convertem e alguns gentios se convertem. Esses caras, ao reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador, a entrarem para o caminho, eles automaticamente rejeitaram tudo aquilo que eles tinham vivido a vida inteira. Olha só que interessante, começamos a ter algumas lições para a gente aqui. Eles tiveram que rejeitar, talvez, as suas práticas religiosas de outras idolatrias lá. Eles talvez tiveram que abandonar até mesmo as relações com a família, por causa do Evangelho de Jesus. Então, automaticamente, a igreja de Tessalônica começa a ser perseguida lá dentro mesmo. Paulo e Silas vão embora fugidos, porque eles têm uma outra missão para fazer, outras coisas para fazer. Mas a igreja fica sofrendo. Paulo fica chateado com isso, manda Timóteo e Silas voltarem lá, ver como é que está a situação. Timóteo e Silas encontram Paulo em Atenas e falam assim, Paulo, os caras estão firmaço. Os caras estão bem, eles continuam resistindo às lutas, às tentações, às dificuldades, tudo aquilo que a gente ensinou em um mês, os caras estão firmes. E aí Paulo escreve a primeira carta de Tessalonicenses, por isso que ele dá tanta ênfase, ele fala, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que alegria poder saber que vocês estão firmes, que vocês são eleitos, que vocês são escolhidos, porque ele, então, usa isso para encorajar e fortalecer a fé deles. E nós, como crentes, precisamos disso regularmente. A gente precisa, de vez em quando, que alguém olhe para nós e fale, cara, glória a Deus pela sua vida, fica firme, continua, não desista. Isso é importante na nossa caminhada de fé. Só que, por que eu falo que a gente precisa estar alerta? Porque hoje em dia a gente sofre perseguição o tempo inteiro. Eu quero mostrar uma imagem para vocês que rodou o mundo aí esses dias. Quem viu essa cena? Alguns de vocês já balançam a cabeça, outros já arranjam o dente assim, a vontade de ir lá e arrumar uma briga. E eu fiquei indignado quando eu vi aquilo, quando eu vi isso, mas ao ler Tessalonicenses, eu olhei para o texto e falei, cara, a mesma coisa aconteceu com os Tessalonicenses lá atrás, no início da igreja. E às vezes a gente acha que, não, é porque hoje em dia é difícil ser crente. Hoje em dia está difícil porque tudo vai contra a gente, o mundo é contra a gente está no meio de uma encruzilhada. Nada diferente debaixo do céu. Porque lá atrás, a igreja de Tessalônica já passava por isso. E nós conversando com alguns pastores na reunião de terça-feira,
eles falaram, olha, teve alguma galera mais do dente, né, cerrado, assim, que vontade de publicar um textão no Twitter. Aí a outra galera, que vontade de não sei o quê. E aí eu li algumas respostas de alguns pastores, e a que mais me fez refletir foi do pastor Augusto Nicodemos. Velhinho já, senhorzão, cabelo branco, não à toa, experiente. E ele escreveu isso aí, sobre a abertura das Olimpíadas, as pessoas não conseguem se livrar de Deus. Eu achei maravilhoso o que ele fala, eu quero compartilhar isso com você para encorajar você e fortalecer a sua fé. Porque ele fala assim, as pessoas não conseguem se livrar de Deus, precisam zombar dele, escarnecer. Se não creem em Deus, deixem ele em paz. Mas simplesmente não conseguem apagar a imagem de Deus no coração e passam a vida toda esperneando contra ele. Não é maravilhoso ler isso agora e olhar e falar assim, nossa, eu acho que eu estava sendo um pouco radical demais. O fato é que essas pessoas que pousam nas fotos, debochando do Evangelho, debochando da pessoa de Jesus, são pessoas que têm a imagem de Deus, mas estão pervertidas, desviadas e afastadas, isso é fato. Só que elas não conseguem se livrar de Deus, e por isso a única forma que elas têm de se relacionar com ele é com zombaria, com raiva, com deboche. Nada diferente do que aconteceu na igreja de Tessalônica. Nada diferente do que os primeiros cristãos sofreram. Nada diferente do que Jesus sofreu. Nada diferente do que os discípulos sofreram. Então é muito importante a gente entender que isso não é novidade. Viver num mundo onde ser cristão é motivo para deboche e depreciação, vamos dizer assim, não é novidade. Só que a gente está tão acostumado a brigar por direitos que a gente não está entendendo direito, tá bom? Outra coisa interessante no contexto de Tessalônica é que acontece uma rápida conversão, como eu falei ali, um mês aproximadamente, a igreja logo começa a se converter, as pessoas começam a reconhecer Jesus, e logo essa perseguição é notória, porque Paulo e Silas têm que sair correndo de lá. Então isso é importante a gente reconhecer também, que não tem muito tempo para eles fortalecerem os relacionamentos, para eles estabelecerem boas conexões, e inclusive para Paulo resolver muitos problemas teológicos da igreja, ou dúvidas desses irmãos. Tá? E aí é um spoiler, a segunda carta de Tessalonicenses, são respostas teológicas às dúvidas dos irmãos de Tessalônica, tá? Por isso que fala sobre fim dos tempos, aquela coisa toda lá. Outro contexto interessante é que destaca essa alegria de Paulo ao ver a igreja. Isso realmente destaca. Quando tu vê, Paulo estava rasgando uma seda para a igreja de Tessalônica, que olha, meu sonho, um dia alguém olhar para mim e falar, cara, como eu olho para a sua vida e vejo isso em você. Que bom que você é firme. Que bom que você é sólido, que bom que você é amoroso. E aí a gente começa a refletir sobre essas 3 características, ou essas dificuldades, e a gente começa a perceber que tem alguma coisa que alegrava o coração de Paulo nessa igreja, e a gente precisa conhecer o que é isso, para viver isso, para que a gente possa também alegrar o coração de Deus. Óbvio, eu não quero alegrar o coração de Paulo, eu quero alegrar o coração de Deus com a minha vida e com quem eu sou. E esse versículo 3 mostra o que faz Paulo ficar tão alegre com eles. Eu quero ler com vocês, o texto fala assim, o trabalho de vocês que resulta da fé de vocês. A primeira coisa que é destacado na igreja de Tessalônica é que eles têm uma fé viva. Por quê? Não tinha mais nenhum pastor ali, como Paulo, como Timóteo, como Silas. Era uma igreja que estava em ascensão, mas a fé desses caras não esmoreceu quando eles foram embora. Era uma fé viva, uma fé atuante. O trabalho de vocês, tudo que vocês fazem é resultado da fé que vocês têm. Então Paulo fala para eles, olha, o fato de vocês estarem de pé é fruto da fé que vocês têm. E isso me alegra, isso me traz muita alegria. Outra coisa no texto fala que o esforço motivado pelo amor. Vocês têm um amor incomparável. E aí, para vocês saberem, na história da igreja, chega um momento que a Judéia, Jerusalém, a igreja de Jerusalém, começa a passar uma perseguição muito forte e Jerusalém começa a ter necessidades, passar necessidades. E as igrejas
Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, Corinto, a igreja de Filipos, as igrejas por onde Paulo passou, elas levantam ofertas para enviar para Jerusalém, para ajudar Jerusalém, os crentes de Jerusalém, a ficarem firmes, a terem alimento, a sobreviverem à perseguição romana. E sabe quem que começa esse trabalho? A igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica decide falar para Paulo assim: Paulo, que tal a gente levantar uma oferta para Jerusalém? E Paulo vai de igreja em igreja falando isso: olha, os tessalonicenses vão enviar uma oferta, enviem também. Isso é o esforço deles, motivado pelo amor que eles têm, por entenderem aquilo que foi pregado para eles. Eles se tornaram tão amorosos, tão dedicados à obra, que não mediram esforços. E detalhe, Tessalônica era uma cidade rica, porque era uma rota muito importante, mas a igreja não. A igreja não era uma igreja rica, era uma igreja de escanteio, era uma igreja rejeitada pela religião da época, pela sociedade da época e pelos religiosos da época. Mas a igreja não mediu esforços em ter isso, e isso deixou Paulo constrangido. Ele falou: olha, o amor dedicado de vocês é constrangedor. E outra característica é a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra esperança aqui não é a esperança de ter certeza que alguma coisa vai acontecer, mas é a confiança. Essa palavra esperança, no original, ela traz o sentido de confiança. Então ele fala assim: vocês têm uma confiança em Jesus, que é motivo de muita alegria. Muita alegria. A esperança naquilo que Jesus é, a esperança naquilo que Jesus vai fazer no Filho de Deus, nos traz muita alegria. E essas três coisas, fé, esperança e amor, são a base da fé cristã. São a base da nossa vida com Deus. Por isso essa frase aqui que eu coloquei: a salvação em Jesus, ela gera uma transformação e gera uma nova ação, uma nova atitude. Então, uma vez que eu sou salvo por Cristo, uma vez que a igreja de Tessalonicenses, aquelas pessoas, aqueles tessalonicenses foram salvos por Jesus, isso gerou neles uma transformação. E eles foram solidificados na fé, na esperança e no amor, fazendo com que eles vivessem uma vida diferente, fazendo com que eles fossem pessoas diferentes. Mas tem mais uma coisa interessante aqui, que é esse versículo 4. Paulo fala assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, que vocês foram eleitos. Isso alegra o coração de Paulo, saber que aqueles irmãos da igreja de Tessalonicenses foram eleitos. Nossa, o Taveira vai falar sobre a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, arminianismo, calvinismo. Não, vá para o Red College, se vira lá. Esse é um assunto que não tá resolvido nem entre os pais da igreja, não sou eu que vou trazer a resolução aqui para essa noite. Mas o fato que a gente pode saber aqui sobre a eleição é que existem características de eleitos. E é essas características de eleitos, predestinados, não predestinados, eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que aqueles que servem a Jesus, eles têm características de alguém que foi escolhido por Deus. E essas características são fundamentais para que a gente possa viver uma vida alerta, para que a gente possa viver uma vida na presença de Deus. E são 4 características que eu quero destacar com vocês. Essa parte aqui é só para a gente chegar nesse dilema, que é o que fez, ou como ter certeza que eu sou eleito. Por que Paulo fala com tanta convicção que Tessalônica, a igreja de Tessalonicenses, é uma igreja eleita? Como é que eu olho para a minha vida hoje? Como é que você olha para a sua vida hoje e pensa assim: será que fui eleito por Deus? E eu não estou falando dos termos teológicos lá, predestinado, eleição, essas questões, não. Eu estou falando de alguém que o Senhor chamou para si, que Deus resgatou. Você tem convicções? Sabe aquele clichê que a gente fala: você tem certeza da sua salvação? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque isso vai nos ajudar a refletir sobre a nossa conduta como cristão, se nós somos eleitos ou não. Porque eu preciso estar alerta para saber aquilo que Deus quer de mim e para saber quem eu sou em Deus. E a gente vai destacar 4 pontos, e esses 4 pontos estão no texto bíblico. O primeiro deles, Paulo vê que na igreja de Tessalonicenses,
existe um respeito, uma parada surreal com a autoridade da palavra, com o evangelho. Olha o que ele fala no versículo 1, no versículo 5, na parte inicial. Ele fala, o nosso evangelho, ou seja, a pregação da palavra que a gente fez aí, não chegou a vocês somente em palavra. Para alguns de vocês, me perdoem, mas tudo que eu falar aqui talvez vai entrar por um ouvido e sair por outro. Mas para a igreja de Tessalonicenses isso não aconteceu. A pregação da palavra, o que foi exposto ali, entrou de uma maneira tão forte no coração daquelas pessoas, que houve transformação, que a palavra se tornou a autoridade para a vida deles. E ele fala, mas também em poder no Espírito Santo. O que significa isso, Taveira? Simples. A Bíblia, ao ser lida, ao ser meditada por nós, faz o que na gente? Nada. Quantas vezes você leu o seu devocional de manhã e passou batido por ele, e meio-dia, você já nem lembrava mais qual versículo tinha lido? Eu falo isso porque isso acontece comigo. Às vezes a gente só cumpre um protocolo. Quantas pregações eu já não ouvi de forma protocolar? Ou vou falar pior, vou falar por mim agora, que sou um pastor da igreja. Quantos sermões eu já não preguei de forma protocolar? Eu preciso estar alerta. Eu preciso refletir sobre qual é a autoridade da palavra de Deus na minha vida. Porque quando Paulo olha para aquela igreja, ele fala assim, eu fico muito feliz de saber que tudo que eu preguei é praticado por vocês. Imagina o Lucas está lá no fundão lá, imagina o Lucas chegar e falar, no final do ano, para o Pulso Jovens, e falar assim, cara, eu fico muito feliz em saber que tudo aquilo que a gente conversou, vocês estão vivendo. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão dependendo de Deus, que vocês estão servindo aos outros, que vocês estão amando cada vez mais o Senhor, que vocês estão se santificando cada vez mais. Essa é a primeira reflexão que a gente precisa ter em relação a isso. Qual é a autoridade, qual é a posição que a palavra de Deus tem na nossa vida? E eu quero muito falar na nossa, porque de fato, essa palavra, ela não é uma palavra direcionada só a vocês, é uma palavra direcionada a mim também. Porque muitas vezes eu falho nesse aspecto. Muitas vezes a Bíblia, mesmo sendo um pastor, muitas vezes aquilo ali se torna uma rotina para mim, se torna uma coisa comum. E gente, a Bíblia não é nada comum. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. A Bíblia é aquilo que Deus tem para mim e para você. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser revista. A Bíblia não precisa ser reescrita. A Bíblia precisa ser compreendida. A Bíblia precisa ser aplicada. A Bíblia precisa ser lida. Porque ela é a autoridade, ela é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E essa é a primeira coisa que eu quero fazer você refletir. Por isso, fique alerta. Fique alerta. A palavra de Deus não volta vazia aos eleitos. Aquele que é salvo por Cristo, aquele que foi alcançado, aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi alcançado pelo Senhor, sempre é alcançado pela palavra, sempre é impactado pela palavra, sempre é constrangido pela palavra. Quando eu leio o Salmo 139, aquilo lá não é para mim uma poesia. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabe como eu me sinto. Antes que a palavra me venha à boca, Tu já sabe o que eu vou dizer. Ontem à noite minha filha estava insuportável. Ela estava assim, olha, vocês olham para minha filha e falam, nossa, que bonitinha, que lindinha, né? A gente balançando a cabeça ali, mas ontem ela estava insuportável. Eu acho que eu coloquei ela para me ajudar a lavar a louça, e ela cortou o dedo na faca. Coisa de pai responsável, né? Eu acho que ela cortou, a Fran já saiu daqui? Minha esposa? Já saiu. Eu acho que ela cortou o dedinho na faca, não falem para ela, por favor. E aí ela ficou com um dodói aqui no dedinho, e ela começou a andar assim pela casa. E aí ela tem um remedinho, que eu sempre falo que é o remédio que eu vou passar em tudo, né? Estou com dor de cabeça, eu passo o remédio. Tipo a mãe do Cris, toma xarope, todo mundo odeia o Cris, eu tenho um remedinho lá com ela. Passa o remedinho, aí ela vai lá, já pega o remedinho, tá dodói, ela já está inventa dodói para passar no remedinho.
Foi lá, pegou o remedinho, passamos no remedinho. Aí a gente saiu, foi para casa do Cata. Chegou lá, ela brigou com a Manu, brigou com a Bela, brigou com as outras meninas, chorava, se jogava no chão. Eu falei, vamos embora, vamos para casa. Chegou em casa, aí eu briguei com ela 2 vezes, mas briguei assim, com raiva. E eu não posso brigar com a minha filha com raiva. Eu tenho que ensiná-la, eu tenho que educá-la. E aí ela também estava cansada, porque ela acordou cedo, foi para a escola, voltou, fez uma soneca ruim. Então, cara, estava horrível. Eu sei que eu larguei ela na cama dela, nem orei com ela, acabei de lembrar. Nem orei com ela. Fechei a porta e ela dormiu. E aí eu... Até que enfim a paz vai reinar nessa casa. E aí o Espírito Santo entrou no meu coração e falou, cara, o que é isso? O que aconteceu? Você está maluco, velho? E aí na mesma hora eu fui para o banho. Liguei o chuveiro, até peguei uma banqueta de plástico lá, botei no chuveiro e fiquei sentado. Sabe aquela meme do posição fetal chorando? Eu só não fiquei em posição fetal porque eu acho que o box estava um pouquinho sujo. Aí eu sentei no banquinho e fiquei ali. Eu falei, Deus, me perdoa. Me perdoa. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a palavra me ensina isso. A palavra me ensina que eu tenho que ter domínio próprio. A palavra me ensina que eu tenho que ser paciente. A palavra me ensina que eu tenho que me arrepender dos meus pecados. E eu confessei aquilo diante do Senhor e dormi em paz. Quantas vezes você já não precisou fazer isso? Isso é coisa de eleito. Entenda, eleito não é quem é santo. Eleito é quem é confrontado pela palavra e a palavra faz sentido. Quando você lê um versículo e aquilo faz sentido para você, você é alguém que a palavra não volta vazia. Isso era a igreja de Tessalonicenses. Por isso, fica alerta. Quando você estiver lendo a Bíblia, fica alerta se ela está falando com você de fato. Quando você estiver num culto e o pastor estiver pregando, gastando a energia dele, a saliva dele, suando o sovaco dele, veja se aquilo vai fazer sentido para você. Ore. Eu teria tantas experiências para contar sobre esfriamento de fé, mas não vai dar para contar aqui. Talvez um outro momento a gente compartilhe isso. De olhar e falar, Deus, eu estou cansado dessa rotina, aviva o meu coração. E aí eu vou para um culto e decido prestar atenção na palavra. Nada muda. O pastor é o mesmo de todo domingo. O louvor é o mesmo de todo domingo. Mas o meu coração está inclinado agora, porque eu sou um eleito. Meus olhos estão abertos. E o Senhor fala ao meu coração. Isaías 59:1 fala que os ouvidos do Senhor não estão tapados e a mão do Senhor não está encolhida, mas o que faz separação entre nós e Ele, versículo 2, é o nosso pecado, é a dureza do nosso coração. Salmo 51:17, o coração contrito, quebrantado, Deus não rejeita, Deus fala, Deus ministra. Então muitas vezes o silêncio de Deus, a não verbalização daquilo que Deus quer para a nossa vida é culpa nossa, porque a gente não está com o coração sintonizado, a gente não está alerta. A segunda coisa que chama a atenção de Paulo no texto é que ele fala, olha, vocês são nossos imitadores. De fato, ele fala, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Aqui é muito interessante a gente ver que o pouco tempo que Paulo passou com eles foi necessário, foi suficiente para que eles soubessem quem Paulo era, apesar de ter ficado muitas dúvidas ainda que vocês vão ver depois quando estudarem Tessalonicenses, porque eu sei que isso vai despertar o interesse de vocês em mergulhar nessa carta e vão engolir, comer essa carta, mas o pouco tempo que eles têm com Paulo é suficiente para eles entenderem o princípio e imitarem a conduta de Paulo. Só que sabe o que é legal de imitar a Paulo? É a continuação do texto. Pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Sabe no que eles são imitadores? No sofrimento. Sabe do que eles são imitadores? Na provação. Porque Paulo, Silas e Timóteo têm uma coisa para compartilhar: o Evangelho, Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, e as cicatrizes. Só isso.
Paulo fala assim, vocês se tornaram meus imitadores, vocês fazem aquilo e vocês compraram a ideia de serem meus imitadores nas dificuldades, nas lutas. Uma característica do eleito, outra característica do eleito é alguém que se torna um bom imitador de Cristo, da pessoa de Jesus. E honestamente, a gente vê um evangelho por aí que não propõe aquilo que Jesus propõe. Porque Jesus fala assim, olha, tomem a sua cruz e sigam-me. Jesus fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Só que a gente quer ser imitador de um evangelho mais fofinho, mais aconchegante, mais agradável. E a gente não fica tão alerta a pequenos detalhes, a coisas sutis que o diabo vai colocando no nosso caminho. Por isso isso destacou o olhar de Paulo, fez com que ele olhasse para a igreja e falasse, caramba, vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor. E uma coisa que a gente pode ver em relação a isso é que negar a si mesmo, abrir mão dos seus prazeres para seguir a Cristo é coisa de quem é eleito. Porque ser imitador não é só seguir aquilo que Paulo faz, é entender o que ele fala e viver o que ele propõe. E quando eu falo Paulo, eu não estou falando como se Paulo fosse o Jesus, mas é que Paulo fala daquilo que Jesus fez na vida dele. E o que Jesus nos propõe é uma nova vida. Lembra do contexto de Tessalonicenses? Uma igreja pobre, uma igreja rejeitada pela família, aquele que se converte acaba sendo rejeitado, excluído pelos familiares. Os vizinhos passam a debochar dele e falam, lá vai o cristão agora, o seguidorzinho de Jesus. Esses caras entenderam o que é ser imitador. Eles rejeitaram os prazeres do mundo. E aqui é algo importante que a gente precisa lidar. Porque todos nós temos prazeres que gostaríamos de saciar. Eu não me excluo desse aspecto, de forma nenhuma. Todo dia eu tenho que acordar de manhã cedo, olhar na frente do espelho e falar, ei, não esquece que você é um cristão convertido, que você é um eleito, porque senão você vai fazer coisa errada. Senão você vai se dar mal. Senão você vai desagradar ao Senhor. Todos nós precisamos entender esse ponto. Esse ponto é muito importante na nossa vida. Às vezes a gente quer só o bônus do evangelho e esquece do ônus. A gente quer, tem uma frase que o Felipe falou para mim, como é que foi? Para comer o caviar a gente tem que comer o que vier. Às vezes a gente só quer o caviar, mas esquece daquilo que vier. E olha, a vida cristã vai ser muito mais o que vier do que o caviar. Porque esse mundo não é reservado para a gente, galera. E por isso que eu coloquei essa frase, negar-se a si mesmo. Porque esses caras não negaram só a relação com a família, esses caras não negaram só a relação com a antiga religião deles, eles negaram a sua vontade. Quando o cara nega a relação com uma família que odeia o evangelho, ele está dizendo assim, eu prefiro amar a Cristo do que ser amado pelo mundo. Quando ele vai lá na religião idólatra lá dos Tessalonicenses e fala assim, olha, acabou para mim, eu vou seguir a Jesus, ele está dizendo, eu quero abandonar tudo isso e viver para Cristo, eu quero imitar, eu tenho um novo referencial, eu tenho uma nova referência. E aí a pergunta que a gente precisa levantar entre nós é, quais são as nossas referências? É meio clichê em culto de jovem a gente falar sobre isso, mas fica alerta, por que a gente fala tanto sobre isso? Quais são suas referências? Quem você segue? Talvez porque isso pode estar estragando a nossa conduta. Isso pode estar mascarando a nossa fé e a nossa vida cristã. Isso pode estar maquiando. E pior do que alguém destruído, é alguém maquiado. A estratégia de guerra é ferir o soldado inimigo e não matá-lo. Porque ao ferir um soldado inimigo, você inutiliza 2 soldados, no mínimo. O ferido e o amigo dele que vai ajudá-lo. A estratégia da guerra espiritual não é diferente. É muito mais fácil o diabo machucar você, maquiar a sua fé, maquiar a sua vida cristã e deixar você vivendo, achando que está tudo certo, do que de fato você está destruído, quebrado,
Aqui, muitos de vocês, muitos de nós podem passar despercebidos. A gente pode passar despercebido pelo rolê. E está tudo bem para esse mundo, para esse tempo. Eu posso passar despercebido. Por isso que constantemente eu tenho que me ajoelhar diante de Deus e pedir perdão pelos meus pecados. E falar, Deus, me perdoa. Tu sabes o que eu fiz. Tu sabes quem eu sou. Tu sabes o coração podre que tem aqui dentro. Por isso, boas referências nos ajudam a sermos eleitos, pessoas alcançadas por Jesus. A terceira característica também que Paulo fica de cara com eles, é que além de terem novas referências, de serem novos imitadores, ou imitarem um novo estilo de vida, eles passam a ser também um novo referencial. Eles passam a ser um novo modelo. Ele fala no versículo 6, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Gente do céu, a cidade de Tessalônica está no meio da Macedônia, e a partir daquele momento, todo mundo da Macedônia agora ouviu falar desses caras. Por causa que eles se tornaram imitadores, por causa que o evangelho chegou lá e fez um estrago, no bom sentido. Arrebentou os corações deles e fez que eles se dobrassem diante de Jesus. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Eles se tornaram modelos. Essa é uma terceira característica de quem é eleito. Eles se tornaram modelos. Eles se tornaram referência. Eles mudaram a referência e automaticamente eles se tornaram referência. Mas olha só, cuidado, porque ser referência hoje em dia é uma coisa que todos nós queremos. Todos nós queremos ser influentes. Todos nós queremos abrir o nosso Instagram e ver que chegou mais seguidores. Todos nós queremos, de alguma forma, sermos relevantes na vida de alguém. Mas se a gente analisar o texto nos detalhes, de leve, a gente vai ver algumas coisas. Primeiro, eles se tornaram modelo para todos os crentes. Às vezes a gente quer ser um crente modelo para o mundo. Sabe onde é que eu vou chegar? E aí a gente acaba querendo fazer coisas para agradar o mundo, mesmo sendo crente, porque a gente quer ser modelo para o mundo. Não. A gente precisa ser crente modelo para crente. Olhar para o Evangelho, viver o Evangelho, compartilhar o Evangelho entre um e outro, compartilhar as dores, as dificuldades, pedir perdão um para o outro, se relacionar um com o outro, confessar nossas dificuldades um para o outro, se alinhar um com o outro. E aí o detalhe interessante é que eles se tornaram conhecidos não por causa do que eles eram, por quem eles seguiram, ou por que eles começaram a fazer, pelo que eles começaram a fazer. Eles se tornaram conhecidos pelo quê? Pela fé que eles tinham. Pela fé que eles tinham. Às vezes a gente quer ser um crente modelo, mas nos falta fé. A gente nem sabe do que a gente crê. A gente nem sabe o Deus que a gente crê e a gente quer ser referência para as outras pessoas. E olha, de novo, eu estou falando a gente, porque eu me incluo nesse espectro. Às vezes eu quero muito ser um modelo para as pessoas que eu não estou vivendo, que eu preciso constantemente, como eu falei, olhar no espelho e falar, ei, lembra que você é crente, lembra que você é o escolhido de Deus. E eu não falo, lembra que você é um escolhido de Deus para onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor te dá, e aquele papo coach que a gente vê nas redes sociais. Isso é sem influência, sem fé. Lembra que você é um crente em Jesus Cristo, e Jesus é a razão da sua vida. Jesus é responsável por você estar aqui hoje. Jesus é responsável pelo seu respirar. E quando eu busco viver a fé que eu vivo, pode abençoar e alcançar e mudar o coração de outras pessoas, e não sou eu. Porque a minha vida está muito longe. A minha vida, eu, naturalmente, você, né, cada um de nós, a Bíblia fala que nós somos, estávamos destruídos, e pela misericórdia, Efésios capítulo 2 fala isso, pela misericórdia de Cristo, nós fomos resgatados, mortos. A gente não tem valor nenhum, e tudo aquilo que a gente faz é por meio da graça de Deus. A gente acabou de cansar isso aí.
Fui perdoado, tua graça me alcançou, na graça estou. A gente canta isso aqui o tempo inteiro, acabou de cantar. Agora, entender isso é estar alerta. Entender isso é estar alerta. Por isso, essa frase que eu coloquei aqui é importante para a gente pensar. Fique alerta. Eleitos vivem o evangelho de forma a impactar outras pessoas. A gente precisa ser modelo. A gente precisa ser modelo. Não tem esse papo de que tipo, Deus conhece meu coração, Ele sabe quem eu sou, Ele conhece... Não, a gente precisa ser modelo. A gente precisa olhar para a palavra, eu preciso olhar para a palavra e ver nela o que ela me exorta para ser diferente, para viver diferente, e eu olhar para mim e falar, Deus, eu preciso mudar isso, porque eu quero ser um modelo. Não porque eu quero ter essa honra, mas porque eu quero que o evangelho que está em mim seja, que eu não atrapalhe o que o Senhor quer fazer na vida das pessoas. Por isso tive que pedir perdão para muitas pessoas que caminharam na minha vida. Olha, me perdoa, porque provavelmente eu já atrapalhei você de se aproximar do Senhor Jesus. E eu já tive que pedir perdão para Deus muitas vezes em relação a isso. Deus, me perdoa, porque meu coração podre já fez com que muitas pessoas pudessem se afastar de Ti. Sabe a famosa clichê de novo, pedra de tropeço? Pô, vamos evitar ser, galera. Vamos evitar ser. Vamos evitar ser. A quarta coisa que Paulo destaca da igreja de Tessalonicenses, é uma conversão radical. E aqui eu quero chamar a sua atenção e dizer que a gente já caminha para o finalzinho. Porque Paulo, quando lê esse texto, ele deixa isso quando escreve essa carta, e a gente, quando lê o texto, a gente vê que Paulo deixa isso para o final. Ele fala, olha, é impressionante, né? Ou eu vejo como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus verdadeiro. Um dos problemas que a gente tem na nossa vida cristã de hoje é que a gente quer viver uma fé, a gente quer conhecer mais do Evangelho, a gente quer até falar desse Evangelho, a gente quer até pregar desse Evangelho, a gente quer imitar a Jesus, a gente quer seguir os ensinamentos de Jesus, a gente quer seguir aquilo que Jesus ensina, a gente quer ser modelo para as pessoas, a gente quer ser referência para as pessoas, mas a gente nem se converteu ainda. A gente nem deixou os nossos ídolos para trás. E de novo, eu quero que você preste atenção nas minhas palavras, porque eu estou falando a gente. Não estou falando vocês, estou falando a gente. Porque isso machuca o meu coração. A conversão, ela precisa ser genuína e radical. Abandonar os ídolos para aqueles caras era abandonar a vida deles. Naquele tempo, o mundo girava em torno das religiões e das culturas religiosas. A cultura girava em torno das religiões. Ir para o templo, se prostituir com as profetisas, para adorar os deuses pagãos, era a cultura daqueles caras. E de repente, eles abandonam radicalmente aquilo. E seguem um Jesus que eles nem viram, e que ouviram um cara falar por uns 4 sábados sobre ele, no máximo 5, e com base no que esse cara falou, essa galera deixa tudo para trás, e vai seguir ele. Eu tive 6 meses na África e eu conheci um cara
que por ter deixado tudo, eu conheci, eu conversei com ele. Óbvio que você pode ver muitas coisas hoje por aí nas redes sociais, disso que eu vou falar, mas eu conversei com ele, e metade do seu rosto deformado, porque ele deixou tudo para trás, e foi seguir Jesus, e a sua família ateou fogo nele. A sua família ateou fogo nele. Quando eu olhei para ele, quando ele me contou a história, eu falei, eu não sou crente, eu não sou convertido. Eleitos sabem aquilo que dói no coração quando abandonam radicalmente. Eleitos sabem aquilo que pega quando abandonam. E aqui é um ponto importante que eu quero levantar contigo. Porque eu falei, a conversão ela é genuína e pontual. É uma decisão que a gente toma na nossa vida. E eu já tomei essa decisão lá atrás. Mas por que isso dói tanto no meu coração ainda? Porque eu tenho dificuldade para viver meu evangelho? Porque eu não sou um crente perfeito? Porque eu luto constantemente contra os meus pecados. Luto constantemente contra eles. E você também precisa saber disso. A graça nos libera da morte, mas não nos libera da responsabilidade. Vou falar de novo para você anotar aí e postar lá no Twitter ou no seu Instagram. A graça nos libera da morte, ela não nos libera da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade depois de convertido é ser imitador. A nossa responsabilidade depois de convertido é se tornar modelo. A nossa responsabilidade depois de convertido é olhar para a palavra e quando lê, ainda que você leia pouquinho na sua semana, no seu dia, mas quando lê, aquilo falar com você de uma maneira tão absurda, que você vai olhar e falar, Deus, que isso? Como é que eu não tinha percebido isso antes? Como é que eu não tinha entendido o que o Senhor estava querendo me falar? O que falta para a gente é conversão radical. E outra característica da conversão é que ela gera em nós uma esperança de que Cristo vai mudar a nossa vida. Porque às vezes a gente quer se converter e a gente quer abandonar o rolê. Não, mas agora deixa, Taveira, relaxa que eu me converti e eu resolvo. Não resolve nada. Eu não aguento sozinho minha vida. Se não for pela graça de Jesus, na graça estou. Se não for essa graça, eu não consigo. E essas são as duas características da conversão radical que eu quero que você grave aí, tire uma foto, anota, sei lá. Porque se isso não aconteceu na sua vida ainda, você não é eleito. E eu sou obrigado a falar isso. Eu não sou perfeito, mas ninguém está falando de perfeição. A gente está falando de filhos de Deus, de eleição. Perfeito só Cristo é. Mas ele gera em nós um desejo de abandonar a idolatria. E ele gera em nós uma esperança na volta de Cristo. Lembra que esperança significa confiança também? É ter uma convicção clara de que Jesus vai voltar. E isso muda todo o espectro da nossa percepção a respeito da vida aqui na Terra, do que a gente vai fazer em relação à ceia dos LGBTQIA+, YJHDMI. O que a gente vai fazer em relação a isso? Nada. A gente precisa ser modelo. Continuar seguindo o Evangelho, continuar amando a Jesus, continuar amando as pessoas, continuar servindo as pessoas, continuar abraçando as pessoas e deixando o Evangelho que habita em nós ser modelo para alcançar e transformar a vida dessas pessoas. Mas isso só consegue fazer quem tem esperança em Jesus e não esperança em si mesmo. E não esperança na volta, e não esperança naquilo que você é capaz de fazer, mas sim esperança na volta de Cristo Jesus. Fique alerta, eleitos em Cristo abandonam a idolatria e esperam em Jesus. Pergunta sensível agora. Você eleito, qual ídolo você precisou deixar para trás?
Qual ídolo você precisou deixar para trás? Porque o conceito de ídolo é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na minha vida. E pessoas que têm encontros com Jesus, assim como esses tessalonicenses tiveram um encontro com o Evangelho e radicalmente se converteram, pessoas que têm um encontro genuíno com Jesus, deixam tudo para trás. Posso te citar alguns aqui. Zaqueu, Pedro, o centurião romano, a mulher com fluxo de sangue, o cego. Gente, tantas pessoas que ao cruzarem o seu caminho com Jesus falaram, não, eu preciso mudar de vida. Aqueles também que cruzaram com Jesus e não deixaram coisas para trás. Lembra um? O jovem rico. Peraí, Jesus, aí o Senhor tocou em um ponto sensível. Calma aí, Taveira, porque eu preciso largar aquilo que é tão importante para mim. E eu não estou aqui para acusar você, mas quero fazer você refletir. Talvez seja um relacionamento que não honra a Deus. Talvez seja um hábito que faz mal à sua vida. Talvez sejam umas companhias que você anda. A gente precisa ser prático, a gente precisa observar isso, estar alerta. Ser eleito é ser alguém alcançado pela palavra. Ser eleito é seguir novos referenciais. Ser eleito é ser um modelo. E ser eleito é abandonar a idolatria, é se converter radicalmente. Mas que legal, Taveira, o que isso tem a ver com estar alerta? O que isso tem a ver com estar alerta? Tu está me falando aqui sobre conversão. Eu estou te falando aqui sobre conversão porque existem aqui nesse lugar dois tipos de pessoas. Os eleitos, convertidos, crentes em Jesus Cristo, e alguns que provavelmente estão vindo e não conhecem a Jesus ainda, e essa palavra pode estar confrontando você de alguma forma, convidando você, desafiando você de alguma forma. Mas para esses dois tipos de pessoas, existem desafios imensos. Eu me considero uma pessoa eleita, convertida, crente em Jesus Cristo. Mas eu preciso estar alerta. Porque essas características precisam caminhar comigo diariamente. Diariamente. Eu preciso estar alerta, porque senão, cara, eu vivo um evangelho mequetrefe, que não vai mudar a vida de ninguém, tampouco a minha. E aí eu vou usar um outro clichê evangélico, que eu me torno uma pessoa convencida, ao invés de convertida. Se você é como eu, um crente em Jesus Cristo, filho de Deus, eleito dos céus, reflita sobre qual é a influência da palavra na sua vida. Reflita sobre quem você tem seguido, quais referências você tem seguido, quais são aquelas pessoas, líderes, pastores, amigos, que têm influenciado a sua vida para você chegar mais perto de Deus. Que tipo de modelo você tem sido do Evangelho? Que tipo de modelo eu tenho sido do Evangelho? E ser modelo do Evangelho não é só colocar um adesivo da Red no seu carro, igual eu fiz recentemente, e falar, agora eu não posso mais arrumar rolo no trânsito, né? Porque senão o pessoal vai saber que eu sou da Red. Cara, ser um novo modelo, ou ser um modelo, é viver intensamente o Evangelho e deixar que isso vaze, que isso flua para as outras pessoas. Tudo isso precisa estar firmado numa conversão genuína e num abandono rotineiro das nossas falhas e dos nossos pecados. Porque a palavra fala que o coração do homem é enganoso. E a gente frequentemente quer colocar coisas no lugar de Deus. O diabo só bota a mesa. A gente que quer se alimentar dessas coisas.
Por isso, eu desafio você a refletir sobre a sua posição em relação a isso. O quão alerta você precisa estar. Hoje a gente não tem pensado mais, a gente tem deixado rolar. Hoje a gente não tem refletido mais, a gente tem, deixa rolar. Não, mas isso aí faz parte, o mundo é assim mesmo. Isso aí é comum, isso aí já está... Cara, será? Será que eu não estou me pegando nesse aspecto? A igreja de Tessalonicenses se tornou uma referência para aquela região e naquele tempo, porque essas marcas foram encontradas nelas. Quem sabe um dia a gente possa fazer uma série de mensagens só sobre as igrejas, as cartas que são enviadas às igrejas. Talvez as cartas de Apocalipse, aquelas igrejas têm muito a nos ensinar. As igrejas que Paulo envia suas cartas, e hoje vocês estão conhecendo uma igreja que tem fidelidade na palavra, que segue bons referenciais, que é uma igreja modelo, e que é um grupo de pessoas que se renderam a Jesus, que entregaram suas vidas para Jesus. Amém até aqui? Que você possa refletir sobre isso, que eu possa refletir sobre isso, que não há conversão genuína sem arrependimento e sem abandono da idolatria. Mahatma Gandhi, um líder hindu, ele falou o seguinte: gosto de Cristo, não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes de Cristo. Essa frase é clichê também, talvez vocês já devam ter ouvido ela de algumas outras formas. Mas quem está alerta, olha para isso e fala: opa, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo, porque eu estou distante de Cristo, mesmo se dizendo um cristão. Para refletir e praticar. Primeira coisa, o quão relevante tem sido a palavra de Deus no seu dia a dia e como ela influencia a sua caminhada. O quão você procura a palavra, o quanto da palavra você procura para os seus dilemas, para as suas dificuldades, para as suas decisões. Porque quanto mais eu leio a palavra, mais eu sei quem eu sou em Cristo, e mais eu sei que eu dependo de Cristo. Mas isso a palavra tem que fazer na minha vida. Segunda coisa, como você trata o reino de Deus hoje? Isso diz muito sobre sua postura de servo, crente e eleito de Deus. Quais são suas influências e como você se comporta? Isso diz muito sobre quem você é. Isso diz muito sobre como você age. Para finalizar, para contar uma historinha rápida sobre isso, alguns de vocês já devem ter ouvido. O rapaz foi servir o exército, e antigamente, talvez a geração de hoje não passe tanto por isso, mas antigamente servir o exército, cristão, um crente servir o exército, era uma coisa muito difícil. Porque no exército havia muita imoralidade, ainda havia muita perseguição aos cristãos, deboche, as piores funções e cargos eram dados para aqueles que professavam a fé em Jesus. E o jovem foi falar para o pastor isso: pastor, eu vou servir o exército. E o pastor falou: cara, fica firme. Olha, vai ser um tempo difícil, vai ser um tempo de provação, vai ser um tempo de luta, mas fica firme, porque o Senhor é contigo. E o pastor deu aquela animada no jovem. E o jovem foi servir o exército. Passado um ano, o jovem volta para a cidade, abraça o pastor e aquela alegria. E o pastor: e aí, meu filho? Como é que está? Ele falou: estou ótimo. E o exército? Pastor, o exército foi uma maravilha. Foi, olha, uma bênção. Aí o pastor olhou e falou: como assim? Me conta, eu quero saber o que tu fez. Aí ele falou: eu não falei para ninguém que eu era crente. Ninguém me incomodou. Ninguém encheu meu saco. O que esse jovem não teve que ceder por não ter se assumido cristão diante daquela galera? Só ele sabe. O que a gente tem que ceder diante desse mundo por não se assumir um cristão, nós sabemos. Por isso, como a gente trata o reino de Deus hoje, diz muito sobre quem a gente é. Reflita sobre isso. Terceira coisa, se você sabe que precisa se arrepender dos seus pecados,
e entregar a sua vida inteiramente para Cristo, você é um eleito de Deus. Eu sei disso. Você sabe disso. Constantemente eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Constantemente eu preciso me ajoelhar diante do Senhor e falar: Deus, me perdoa. Eu já me converti, eu já pedi perdão várias vezes sobre isso, mas eu estou aqui de novo porque eu tropecei, porque eu caí. Quem tem esse sentimento é um eleito de Deus. Pessoas que não são eleitas não sentem vontade de se arrepender. Pessoas que não são eleitas olham para os erros do passado com alegria. Eu olho para os meus erros do passado com tristeza, com vergonha. Eu olho e falo: pô, se eu pudesse ter voltado atrás e não ter feito isso, não ter falado aquilo, não ter agido dessa forma. Pessoas que têm esse sentimento são pessoas que são eleitos de Cristo Jesus. E a última coisa: busque constantemente refletir sobre as características de um eleito que a gente aprendeu aqui hoje, para viver plenamente aquilo que Deus quer fazer em sua vida. Para viver plenamente o Evangelho de Deus, você precisa constantemente se arrepender. Vou falar de novo, para você anotar e postar lá no seu Instagram. Para viver plenamente o Evangelho de Deus, você precisa constantemente se arrepender. Nosso coração é muito sensível e ele precisa constantemente ser depositado aos pés da cruz. Eu não preciso ficar falando mais, eu acho que você já entendeu. Eu só quero orar junto com você, porque eu preciso confessar isso para Deus, eu preciso colocar isso diante de Deus, eu preciso abrir meu coração, e você também precisa fazer isso. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar junto contigo. Talvez você não é um convertido. É a oportunidade de você olhar para o seu coração e falar: nossa, como eu sou idólatra, como eu preciso abandonar isso e aquilo. Talvez, assim como eu, você é um crente convertido, mas que luta constantemente com suas falhas, com seus pecados, com suas tentações. Assim como eu, você também precisa falar: nossa, como eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados diante de Ti. Talvez você é um crente fiel, temente a Deus, honra o Senhor, mas deu aquela esfriadinha, porque está tão acostumado. É o momento de você ficar alerta. É o momento de você abrir o seu coração. E se essa palavra tocou você, é porque você é um eleito de Deus. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque ao ler sobre isso, ao refletir sobre isso, o nosso coração borbulha. O meu coração entra em parafuso, a minha mente fica em desespero, porque eu preciso confessar diante do Senhor que eu não consigo viver sem o Senhor. Nós nessa noite precisamos pedir perdão para o Senhor, porque muitas vezes negligenciamos quem o Senhor é para nós. Negligenciando a Tua palavra, voltando às velhas práticas que nós já tínhamos nos arrependido, deixando de se preocupar com quem nós somos, achando que está tudo bem. Deus, nos perdoa, Pai. Que a gente possa estar alerta, que a gente possa, através do Espírito Santo, colocarmos diante do Senhor os nossos corações, as nossas vidas, e descansarmos na graça, estarmos imersos nessa graça, porque essa graça do Senhor nos tirou do pecado, essa graça nos arrancou da morte, da escravidão eterna, e nos trouxe para a maravilhosa luz. Jesus, muito obrigado. Fortalece a nossa fé, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, aqueça o nosso coração, para que a gente possa se render constantemente ao Senhor e viver a plenitude do Teu Evangelho. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.